Salve a todas e a todos, como faço toda semana, toda terça-feira, eu faço por 10 minutos, falo de um episódio vinculado à educação, e nesse episódio eu vou falar sobre a elaboração do contrato de prestação de serviços educacionais. Estamos numa época em que as instituições já pensam e se planejam principalmente em relação aos alunos novos, né, como que será principalmente a fixação da anuidade escolar, os reajustes e o impacto para o ano seguinte, né, bem como a necessidade da publicação, né, dessas anuidades e da proposta do contrato. É importante fazer o registro de que os contratos eles realmente tomaram muita força em 1990 com a edição do Código do Consumidor. Até então, as instituições basicamente eram regidas por requerimentos de matrícula, cuja fixação das anuidades escolares era feita pela Comissão de Encargos Educacionais do Governo, né, que era composta por várias entidades e era presidida isso no MEC ou nas delegacias do MEC naquela oportunidade. Depois disso, eram fixadas as anuidades com base de 70% do reajuste de dissídio, o acordo coletivo, convenção coletiva da categoria, e o restante, dos 30% dos restantes, se aplicava no mês de agosto pela variação do INPC naquela oportunidade. Então, assim que funcionava, mas foram editadas diversas medidas provisórias, criando uma série de conflitos, a ponto de, inclusive, numa delas, ter ido ao Supremo Tribunal Federal a discussão, sobretudo, como era aplicado o reajuste das anuidades escolares propostas pelaquela medida provisória, que na prática, inclusive, praticamente 3 meses o aluno deixaria de pagar a mensalidade ao aplicar o cálculo baseado na medida provisória. E, ao mesmo tempo, estabeleceu-se, consagrou-se, obviamente, aquilo que é o óbvio, né, que é o direito da autonomia das partes em contratar ou destratar, fazer o distrato em relação ao contrato, mediante algumas regras que nós vamos falar aqui. É importante também registrar que o contrato de prestação de serviço, como ele é um contrato de adesão, necessário se faz, evidentemente, a maior clareza possível nessa relação contratual, inclusive com as aplicações das normas relativas ao contrato de prestação de serviço educacional, que é Código do Consumidor, o próprio Código Civil, toda a legislação educacional vinculada à realização e oferta de cursos, como o LDB, como Lei dos Sinais, também explicitando o tipo de modalidade que é ofertado, se é à distância, se é semipresencial, se é presencial com disciplinas à distância, de acordo com o regramento existente na lei, se reportando também aos decretos vigentes, principalmente o decreto 9235 e 9057, que tratam exatamente da regulação, supervisão do ensino superior e das modalidades a serem ofertadas pelas instituições de ensino. Então, registra-se com tudo isso que o artigo 36 do Código do Consumidor, ao tratar da publicidade, define que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que ao consumidor fácil e imediatamente entenda como tal, ou seja, tem que ter clareza absoluta em relação àquilo que está sendo ofertado, sobretudo porque o aluno sai do ensino médio, vai para o curso superior, os regramentos são diferentes, então, razão pela qual há necessidade de todo esclarecimento. Eu sempre tenho dito até que eu acho muito importante que se a escola coloque nos contratos as definições básicas dessas relações contratuais, até porque o aluno nem sempre conhece como é que é o funcionamento de uma instituição, né, a autorização, a necessidade de reconhecimento de curso para fins de diplomação, o aluno é obrigado a fazer um ENAD, ele precisa entender o que é um trancamento, de um cancelamento de matrícula, ele tem que saber o que é integralização de um curso, né, e também tudo que vincula ao curso que nem sempre está no contrato, como regimento interno, como projeto pedagógico do curso, né, como o PDI da instituição, são todos documentos atinentes e importantes ao conhecimento do aluno.
E a LDB vem sofrendo alterações ao longo dos anos, mas no artigo 47, especificamente, ele coloca um rol de informações necessárias que tem que estar no site da instituição, que são disciplinas, número de alunos por turma, currículo básico de cada curso, disciplinas que serão cursadas, né? E tudo isso exatamente para que o aluno possa compreender como que se dará esse curso. E tem que colocar no site, ou se não tiver o site, vai ter que ter um site específico para esse tipo de informação. E também outro ponto importante é que, além do serviço, necessário que se também estabeleça a anuidade escolar, que pode ser dividida em 2 semestres, em função dos regimes acadêmicos existentes, mas a anuidade, como se diz, é anuidade. Então, são 12 parcelas no valor X, não reajustada nesse período, podendo também ter planos alternativos de pagamento. Por exemplo, respeitado o limite básico da anuidade, pode ser feito em 13 parcelas, 14 parcelas e assim por diante, né? E tem sempre como base o valor do ano anterior. Essa é a base da anuidade escolar, sendo possível também que se faça o acréscimo nessa anuidade escolar em função de pessoal, como dissídio, convenção coletiva, etc., e custeio, bem como o aprimoramento pedagógico do curso, que, dependendo da forma como ele será realizado, ele pode ter um custo maior do que seria em determinado tipo de projeto, seja pela sua carga horária, seja pela sua necessidade de ter laboratórios e assim por diante. Então, isso que é necessário, e a planilha ela tem que estar identificada de acordo com como está no decreto 3274 de 1999, ou seja, muito bem explicitado quais são os custos que se tem, né? Outro ponto importante é a divulgação do contrato de prestação de serviço educacional, que deve ser feito com 45 dias antes do final da matrícula. E não obstante a lei colocar 45 antes do final, obviamente, como tem vestibular no mês de setembro, as matrículas vão até o mês de fevereiro, muitas vezes até o mês de março. A gente tem que considerar, claro, que a divulgação tem que ser prévia antes do aluno ingressar com a matrícula realizada, né? Outro ponto importante, tem que estar isso no regimento, as causas de rescisões contratuais, que podem ser disciplinares, mas principalmente em face da inadimplência do aluno em relação ao pagamento da anuidade escolar, né? O aluno não pode ser desligado durante o período letivo, mas ele não pode deixar de fazer a renovação do contrato de prestação de serviços educacionais, né? Então, essas são basicamente os grandes temas em relação ao contrato de prestação de serviço educacional, e que, principalmente com a pandemia, que tivemos muitos problemas em relação às mensalidades escolares, com legislações aplicáveis em cada estado, ao arrepio do que estabelece especificamente a Lei 9.870, que foi derrubada na ação direta de inconstitucionalidade, da qual, inclusive, eu fiz parte dessas ações, como é o caso do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, né, onde se dava descontos lineares ou até descontos extensivos. Quando se dá desconto para um aluno, automaticamente você teria que dar desconto para outros alunos, né? Então, esses são os cuidados que todos nós precisamos ter para já pensar no planejamento para o ano de 2023, com um novo ingresso dos alunos. Muito obrigado, até a próxima.